O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ninguém como Jesus para respeitar a nossa liberdade. Se alguém, essa partícula aqui, o se, é para dizer: você é livre, eu sou livre. Ninguém é forçado a seguir Jesus. Mas se alguém, se essa pessoa livremente quiser, a partir desse dom que todos nós temos, o dom que nos faz também imagem e semelhança de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, dom da liberdade. Por mais que as aves voando possam simbolizar a liberdade, mas não são. Elas são dominadas pelo instinto. Nós, seres humanos, nós temos essa vocação: sermos livres à imagem de Deus, que é sumamente livre, totalmente livre, plenamente livre, só Deus. E nós vamos, a partir de uma vida em comunhão com Ele, a partir das virtudes, crescendo na liberdade dos filhos amados de Deus. Mas nós fomos criados para essa liberdade. Então reza comigo: obrigado, Senhor, porque eu fui criado para a liberdade, os amados filhos de Deus. Bendito seja o Senhor, porque eu sou livre para fazer a tua santa vontade. Se alguém me quer seguir, então Jesus vai nos ensinar. Ele é o mestre, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele sabe que é o melhor para nós. Renuncie-se a si mesmo. Repitam comigo. Pode ser mais forte. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Interessante que o Senhor disse: tome a sua cruz. Jesus não disse: tome a minha cruz, tome a cruz do outro, seu filho, seu pai, seu irmão, do pai. Não, tome a sua cruz e siga. E siga o Filho do Homem, siga o crucificado, ressuscitado, siga o homem mais feliz que caminhou por esse mundo, e não só homem, mas também Deus. Siga aquele que venceu a morte, o pecado, Satanás e seus demônios.
novos acólitos, novos jovens que assumirão o serviço na igreja. Mas antes, nós teremos outros jovens que assumirão uma cruz material, receberão vários sinais da cruz, como vocês verão, simbolicamente, que na verdade nos recordarão com esses gestos o que nosso Senhor disse: renuncie-se a si mesmo. São João da Cruz, Santa Edith Stein, todos os santos da igreja nos ensinaram que na essência desse tome a sua cruz é a renúncia de si mesmo. Por que nós ouvimos aqui na primeira leitura essa imagem do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, dos homens, das mulheres, daqueles que estavam desprezando Deus, mas queriam chegar no céu? Vamos, passamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Essas palavras simbolizam a tendência do ser humano. Quem é ser humano aí, levanta a mão. Ótimo. A nossa tendência. Com isso eu não estou dizendo que você vive o que eu vou falar, mas você levantou a mão, você é ser humano. Então você tem essa tendência, porque o pecado original deixou isso em todos os seres humanos, exceto na Santíssima Virgem, exceto em nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas tirando o novo Adão e a nova Eva, todos nós adquirimos essa tendência de querer atingir o céu, a felicidade, sem Deus, sem a obediência à palavra de Deus, sem a renúncia de si mesmo, que é a essência da cruz. Repita, não estou falando que você vive isso, mas todo ser humano tem essa tendência, e aqueles que foram cedendo a essa tendência não pararam nisso. Assim ficaremos famosos. Talvez você não queira isso, mas tem muita gente que quer ser famoso, ser muito conhecido, ser muito falado. Ai, vale bem, vale mal, o Kardec fala de mim. Como é que está isso na palavra de Deus? Isso é vaidade. O importante não é que falem de nós. O importante é que nós falemos de Deus. Que o nosso falar, o nosso olhar, o nosso agir, nosso sentir, a nossa vida, a nossa renúncia fale de Deus. Eu fui já várias vezes visitar um enfermo da nossa paróquia, tem câncer. E como a serenidade dele fala de Deus. E agora ele está hospitalizado. E ele me dizia: Padre, nessa tempestade toda, esse turbilhão todo, a imagem que eu tenho é de Jesus naquela barca, bem calmo, bem tranquilo, enquanto os apóstolos estavam todos agitados por Deus. E eu estou assim, Pai, com Ele, tranquilo. Hoje, muito lúcido, sempre que eu encontro, ele está muito lúcido, mas físico, muito debilitado. E nessa Santa Missa estamos rezando por ele. Claro que nós cremos no milagre, na cura, mas que cura, que milagre! A
pessoas sofrendo com uma doença avançando. E naquela noite, que eu fui visitá-lo durante o dia, mas na noite ele dormiu, vomitando, tantas outras reações do câncer avançado, e ele tranquilo no meio da tempestade. Jovens, você é um modelo de alguém que aprendeu com Cristo a renúncia de si mesmo. Um pai de família, um homem de trabalho, um homem de igreja, um homem que quis casar-se na igreja. Ano passado, antes da doença avançar, ele quis regularizar a situação dele. Depois, meses depois que a doença despertou com mais força, uma luta que ele já vem de anos. Mas que exemplo! Eu tive dificuldade de sair de perto dele, porque ele quis, ele me chamou para a unção dos enfermos. Depois eu resolvi ficar ali com ele, conversando, e nós falamos sobre vários assuntos, os cães, que ele gosta. Mas que gostoso estar na presença daquele homem, não pelo sofrimento que ele estava passando, mas por aquilo que ele transpirava. E transpira a presença de Deus. Na tribulação, na cruz, na tempestade. É a cruz dele. Não estou falando que é a sua cruz, não estou falando que você vai passar por isso. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Nessa renúncia de si mesmo, irmãos e irmãs, está o nosso desapego total em nem ficar pensando como é ou como será a nossa cruz. É um desapego. Não sei se eu vou ter essa doença ou aquela doença, eu não sei o que vai acontecer no meu futuro, mas eu estou seguindo aquele que é a minha vida. Agora eu sei que tu és a vida, minha vida, nunca mais eu irei te deixar. Juntos? Agora eu sei que tu és a vida, minha vida, nunca mais eu irei te deixar. Ninguém precisa ser famoso para isso. Hoje eu estava vendo um vídeo de influencer aí, famoso, tirava foto em cima do jardim, no iate, mulheres, com maconha. Agora está internado, uma clínica psiquiátrica, com depressão profunda. Que adiantou o carro? Que adiantou tanto dinheiro? Se Jesus não for a nossa vida, jovens, não são as coisas externas que irão preencher o vazio que todo ser humano tem. E nem digo plenamente esse vazio que eu e você sentimos só será preenchido no céu. Por isso que esse vazio que ora nos toca é para lembrar você e a mim que a nossa vocação não é essa vida apenas. Por isso não tenhamos medo de renunciar, de desapegar daquilo que o mundão nos oferece como o paraíso aqui na terra, sem Deus, sem a palavra de Deus, sem a obediência a Deus. Quer um exemplo? O carnavalzão que está chegando aí. Que
se tornou um carnavalzão. E olha que eu pulava o carnaval com os meus pais, na matinê. Quantas lembranças gostosas eu tenho do carnaval em família. Mas o que se tornou hoje? Desculpa, um bacanal. Uma festa da carne, dos excessos, do liberalismo sexual, das doenças sexuais, da gravidez não desejada, do aborto depois que se descobre a gravidez, da morte dos inocentes. É isso que se tornou o carnaval. Infelizmente, das drogas, dos vícios. E não vou falar mais, senão vai sair palavrão. Mas você já entendeu? Porque os caras nem têm vergonha de colocar isso na televisão, na internet. Ridicularizam Jesus Cristo, a religião. Esse é o mundão. Eu não estou falando que você vive isso. Mas quando Jesus diz para mim e para você, mas tem parte também que vai lá pular o carnaval. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, vai se perder, porque o diabo, o mundão, é muito mais perto de nós, é uma fábrica de ilusão, vai perder a verdadeira vida, que é Jesus na nossa vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no câncer, em qualquer situação. Jesus é aquele amigo, aquele modelo, é o Senhor. A barca está agitada, o mundo está agitado, mas Cristo está sereno, calmo. E todos que estiverem com Ele na confiança, no amor, na esperança, com peregrinos de esperança, como nosso irmão que eu contei, está ali na sintonia do coração de Jesus. Agora eu sei que Tu és a vida, minha vida, nunca mais eu irei te deixar. Todos. Agora eu sei que Tu és. E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Uma vida cheia de sentido. Até mesmo na doença. Eu não estou falando, estou vendendo aqui ilusões. Ai, siga Jesus que tudo vai dar certo. Ai, siga Jesus que você vai prosperar em tudo, inclusive materialmente. Ai, siga Jesus e todos os seus sonhos vão se realizar. Eu não estou aqui para enganar vocês, não. Porque eu não estou aqui me enganando, eu estou pregando primeiro para mim. Para com essa teologia barata, protestante, da materialidade ou prosperidade, se quiser chamar. A Igreja Católica não prega esse Cristo. É o Cristo crucificado, ressuscitado. Mas aconteça o que acontecer, Ele estará conosco e nos fará felizes e nos preparará para aquele dia onde a nossa vida alcançará a eternidade. Aí eu trago aqui, termino com um trecho do Catecismo da Igreja Católica. Por favor, se você ainda não tem, peça de presente para alguém. Seu aniversário. Eu sei aqui que os acólitos vão
futuros acordes vão ter alguém para ajudar, né? Uma testemunha, não sei se é chamado de padrinho, carinhosamente, mas uma testemunha. Se você não tem, peça para essa pessoa agora. Ou adquira, não é caro. Que preciosidade o catecismo da Igreja Católica. Ai, padre, mas eu sou meio criança, eu ainda não consigo entender direito. Não, você vai entender, mas já adquira, que nem a Bíblia. Importante que você tenha. Aos poucos a gente vai aprendendo, vai lendo, vai meditando. Mas o catecismo é necessário, principalmente nesses tempos de confusão doutrinal que vivemos hoje, de 500.000 religiões, denominações cristãs, sei lá o quê. Se nós não tivermos o resumo da nossa fé católica, a gente pode se perder pela ignorância. E olha que riqueza quando o catecismo fala do juízo final. Repitam comigo: diante de Cristo, que é a verdade, será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de se revelar até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Até as últimas consequências. O que alguém tiver feito de bem ou deixado de fazer durante sua vida terrestre. Que essa vida aqui, nós, passageira, graças a Deus, que passe logo para chegar à vida eterna. Ai, pai, mas eu não quero morrer. Nem eu quero viver. Ninguém quer morrer. Aquele irmão que eu trouxe aqui, do testemunho, não do canal, do iate, da mansão e do vazio, da depressão profunda, das drogas, não é esse. Estou dizendo o outro, da pobreza, de saúde, da riqueza de relacionamento com Deus. É no juízo final, quando Jesus voltar em breve, que o seu relacionamento com Deus vai ser manifestado, e o meu também. Será que o que o padre Fernando pregou, ele pregou para ele mesmo, antes de tudo? Será que ele buscou viver quando não tinha ninguém olhando para ele? Ninguém da paróquia? Diante de alguém que nem saiba que ele é padre? Será que ele buscou viver o Evangelho 24 horas? Será que quando ele caiu, ele se arrependeu de verdade? Buscou confissão, buscou ajuda, buscou aprender também com os erros? Tudo isso e muito mais ficará claro no juízo final. E ninguém escapará. Nem os que morreram, porque os que morreram vão ressuscitar para isso. Que graça, irmãos, que graça. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que alguém tiver feito de bem. É isso, jovens, que vocês são chamados a viver com o Santo Crisma a partir dessa graça que receberão no mês de junho. Se não mudar a data. É isso que vocês, futuros acólitos e atuais coroinhas, são chamados a viver como padres e os ministros aqui no altar, fazendo bem, por amor a Cristo e esperando a recompensa dele.
esperamos aplausos humanos. Podemos dar, não tem problema. Não é pecado. Mas não vivemos disso. Nós vivemos do amor de Cristo. Por quê? Agora eu sei que tu és a vida, minha vida, nunca mais eu irei te deixar. Agora eu sei que tu és o quê? Minha vida, nunca mais eu irei te deixar. Caros irmãos e irmãs, no dia do batismo, Deus nos cumulou de graça para favorecer o seguimento do seu Filho Jesus Cristo. Quem é batizado aqui, levanta a mão, por favor. Presta atenção, isso é para você e para mim. Hoje chama vocês, e especialmente os que serão crismados, confirmados, para manifestarem diante da comunidade cristã o desejo de seguir o Evangelho de Jesus. Claro, se você veio nessa Santa Missa, você já veio porque você deseja. Então quero convidar aqui a catequista do Crisma para chamar aqui os jovens, por favor. Venham ficar de pé os cristãos que serão assinalados com a cruz de Cristo, nosso Salvador. Iremos chamar agora os nomes